Nós estamos em tempo de festa, tempo de milagre. E nós estamos aqui porque Ele é digno, amém? E hoje, como nós falamos, nós estamos celebrando Pentecostes, mas não é que Deus vem numa data marcada. É que a gente se prepara. Eu vim de uma família muito simples. Minha família era muito simples, nós éramos muito pobres. Lutávamos com muita dificuldade. Na minha casa o copo era aquele de requeijão. E assim, o que acontece? Eu não aprendi, quando eu era pequena, eu não aprendi nada de etiqueta. E a gente teve que ir aprendendo as coisas aos poucos. Na vida, eu fui aprendendo as coisas aos poucos. Às vezes tem gente que fala assim, mas isso não... Tinha coisas na época que a gente não entendia, né? Que eu não entendia. E eu penso que em relação à casa de Deus, é dessa forma também. A gente vai aprendendo aos poucos. A gente chega às vezes tão cru, sem saber direito dos princípios. Mas a gente vai aprendendo. Por exemplo, a gente conhece os 10 mandamentos, mas os princípios de todas as coisas às vezes a gente não conhece. A gente tem conhecimento, mas às vezes não vive. Não é isso que acontece? Eu aprendi que quando a gente ia na casa dos outros, ia em alguma casa, a gente tinha que levar alguma coisa. Minha mãe, minha avó, assim, por mais dificuldade que tivesse, ela dizia que era educado. Mas na casa de Deus é a mesma coisa. É a casa do nosso Pai. E a gente precisa levar o nosso coração. Isso já alegra o coração. É educado e alegra o coração dele. Amém? Porque o Senhor, na Bíblia nós temos umas pessoas, né? Que Deus gosta, a gente sabe que Deus gosta de andar com a gente. E tudo começou assim. Adão andando com Deus. Teve uma caminhada, né, que foi interrompida, mas ele começou a andar com Deus. Depois a gente vê Noé. Noé andava com Deus, porque Deus ele gosta de andar com gente. Glória a Deus. Enoque andou com Deus. E agora é a tua vez. É a minha vez, é a nossa vez. Esse chamado para andar com Deus é para você. Porque Ele marcou um encontro conosco. Quando eu era nova, nós cantávamos. Nós somos privilegiados, que hoje são muitos cânticos. Mas um dos cânticos que eu sempre cantava na minha época, eu marquei um encontro com Deus. E nesse santo lugar Ele marcou um encontro conosco. Amém, aleluia. E quem é que quer ter um encontro com Ele? Aleluia. Glória a Deus, eu quero ter um encontro com Ele. Glória a Deus. Quem conhece? Nesse santo lugar eu marquei um encontro com Ele. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Quero ter um encontro com Deus.
Deus, mas talvez você só esteja perto dele. A gente fala, eu ando com Deus, mas às vezes não. Lá em Êxodo 33, Moisés, ele foi um homem que, quando a trajetória dele começou, ela começou meio que falida, a trajetória de Moisés. Ele entendeu que ele tinha unção para libertar. Ele tinha unção de libertador. Mas deu tudo errado na vida de Moisés. É como se a vida dele tivesse de ladeira abaixo. E aí, quando ele foi parar lá no deserto, ele estava falido. Quando ele foi parar no deserto, ele estava andando com Deus. Quando ele ficou pastoreando ali ovelhas, ele estava andando com Deus? Não. Nós estamos em Pentecostes e precisamos preparar o nosso coração para receber o que Deus quer derramar sobre nós. E o que Deus tem para derramar sobre nós? É o que Ele tem de mais precioso, o Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo, Ele mesmo, Ele quer derramar Ele mesmo sobre as nossas vidas. Ele quer derramar sobre as nossas vidas uma capacitação para você ser eficiente nesses dias que nós estamos vivendo. Ele quer derramar em nós uma capacitação para que nós possamos ter unção. E quando orarmos, quando nós vimos aqui, as coisas acontecerem. Ele quer derramar uma capacitação para que quando nós deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, nós possamos ter sonhos e visões que Ele quer que nós tenhamos. Isso é Pentecostes. E é isso que Ele quer. Ele quer uma igreja equipada com o Espírito Santo. O dom, Ele quer que a igreja tenha aquilo que o Espírito Santo tem para nos dar. E aí Moisés, ele foi para o deserto acreditando que não havia acontecido com ele, acreditando que aquele seria o fim dele. Ele achou, eu achei que o Senhor iria me usar. Deu tudo errado, então eu vou pastorear ovelhas, né? Então Moisés sabia, antes dele chegar lá, ele sabia tudo, menos pastorear ovelhas. Mas quando ele chegou lá, ele começou a pastorear ovelhas. E não foi pouco não, gente. Foram 40 anos. Ele já tinha até aposentado essa promessa de que Deus iria usá-lo para fazer alguma coisa. E aí ele ficou bom naquilo que ele tinha que fazer, né? Deu tempo para ele ficar especialista em pastorear ovelhas. E ele já não tinha mais expectativa nenhuma. A igreja está sem expectativa. A igreja de hoje está sem expectativa. Mas Deus, Ele busca a gente. A gente pensa que nós buscamos a Deus, mas Deus busca a gente. O mais interessante é que Deus busca a gente com mais intensidade do que nós o buscamos. E aí, Deus foi buscar Moisés lá no deserto. Deus estava ali na sarça, esperando Moisés passar, diz a palavra. Quanto tempo o Senhor estava ali na sarça? Não sei. Mas eu só sei que quando Moisés passou, a sarça já estava ardendo. E sabe por que a sarça estava ardendo? Porque o Senhor estava na sarça. E eu quero te dizer hoje que se o teu coração hoje ele precisa sair daqui incendiado, porque o Senhor ele quer descer sobre todo o coração, do mesmo jeito que ele desceu na sarça. Ele quer te incendiar, ele quer incendiar o teu coração, ele quer ter um encontro com você. Moisés ele não entendeu que a sarça era uma visitação para ele naquele momento. E quando ele chegou perto da sarça e o Senhor começou a falar com Moisés, quando tudo isso aconteceu, Moisés estava andando com Deus? Não. Sabe com o que Moisés estava andando? Moisés estava andando com a tristeza, Moisés estava andando com a solidão, Moisés estava andando com as decepções, com as frustrações. Era assim que Moisés estava andando. Ele não estava andando com Deus. Ele estava andando com tudo,
Senhor deve ter falado para ele: eu estou visitando para você hoje, porque você vai ter uma caminhada diferente. Agora você não vai andar na frente, nem vai andar atrás. Você vai andar de mãos dadas comigo. Porque você veio de lá do Egito, mas você vai voltar para lá. E você não vai voltar como um príncipe, como você era lá. Você vai voltar como um libertador. Deus não falou: Moisés, eu vou te dar tanto poder, tanto poder. Não. Moisés foi experimentando. Deus falou que queria Moisés no Egito. Deus só falou que queria você no culto, mas ele não disse o que iria acontecer no culto. Deus falou que queria Moisés no Egito, mas ele não disse o que iria acontecer lá. Da mesma forma como você está aqui, o Senhor falou que te queria aqui, mas você não sabia o que ia acontecer com você aqui. Você não sabia. Quando ele chegou lá no Egito, né? No meio de várias pragas, e os magos, até o meio das pragas, os magos conseguiam repetir as pragas, né? Moisés fazia alguma coisa, eles faziam também. Mas já no meio das pragas, o que os magos falaram? Não dá mais para competir com Moisés, porque até aqui a gente imitou o que Moisés fazia. Mas sobre a vida de Moisés está o dedo de Deus. Aleluia. Sobre a tua vida está o dedo de Deus. E ele fala o quê? Olha, depois que ele teve um encontro com a sarça, e ele entendeu, ele teve um encontro com a sarça, ele teve um encontro com fogo, e ele obedeceu e foi. Ele começou a experimentar o dedo de Deus na vida dele. Nós precisamos desse fogo para que nós possamos experimentar o dedo de Deus na nossa vida. E isso é Pentecostes. E aí, quando ele falava assim, as trevas começaram a reconhecer. Então, o que aqueles magos falaram? Nossa, quando ele olha e profetiza, é o dedo de Deus sobre a vida dele. Você não está vendo, mas o diabo está vendo. E aí ele falava assim: quando Moisés começou a se deixar usar, sinais, prodígios e maravilhas começaram a acompanhar Moisés. Moisés levantava a mão e falava: Deus disse que vai ter piolho. Tinha piolho. Então quando você levanta a sua mão e fala: eu declaro a bênção sobre a vida do meu filho, da minha família. Sabe o que vai acontecer na sua família, na sua vida? Sinais, prodígios e maravilhas. Mas você precisa do fogo. Você precisa do Espírito Santo. E é tão interessante que ele estava ali. Quando Deus falou com ele, Moisés continuava do mesmo jeito depois do encontro com a sarça. Do mesmo jeito, ele continuava com as mesmas roupas, ele continuava morando na mesma tenda, continuava com o mesmo sogro, na mesma família, ele estava ainda no meio do deserto. Nada tinha mudado, ele não estava no palácio. Mas Deus, conforme eu falei para vocês, ele não estava ali para levantar um príncipe. Moisés já tinha sido um príncipe, mas ele estava ali para levantar um libertador, e esse é o teu chamado, de ser um libertador. Mas você precisa do fogo. Você precisa do fogo. Nós, você, nós somos libertadores nessa geração. Então, o que acontece? A gente tem que entender que nós temos fogo nos lábios para libertar cativos. Nós temos pessoas que estão, de alguma forma, cativas, mentalmente, espiritualmente, seja do jeito que for. Nós temos uma palavra de fogo, de libertação em nossos lábios, porque nós temos o dedo de Deus na nossa vida. Mas para isso, você precisa ter uma visitação. E Moisés, ele teve uma visitação. E essa visitação foi num lugar improvável. Foi num lugar onde, no ambiente de trabalho dele. Moisés era o quê? Pastor de ovelhas.
E Deus visitou ele naquele lugar. Ele precisou de alguma música maravilhosa? Ele precisou de uma pregação maravilhosa? Não, ele precisou da presença de Deus. Ele podia fazer como nós fazemos. Muitas das vezes eu vou falar de mim. Aí eu estou com pressa, tem tanta coisa para fazer. Ele podia ter olhado para a sarça ardendo ali, mas ele podia ter continuado. Mas aquilo que era bonito chamou a atenção dele. E hoje aquilo que é bonito chama a nossa atenção. Então o Senhor ele te visita onde você está. Ele te visita na tua igreja, ele te visita na tua casa. Enfim, porque eu estava pensando aqui num culto. É tão interessante, né? Nós temos toda uma direção. É hora do louvor, é hora das ofertas, é hora da mensagem. Mas onde é que você está com Deus nessa caminhada? Onde que você está com Deus nessa caminhada? Você está deixando o seu coração ser tocado por Deus? Só que Moisés, naquela caminhada dele, no lugar improvável, no lugar que não tinha nada, naquela caminhada, ele olhou para aquilo que era bonito, a sarça ardendo lá, chamou a atenção dele, e ele quis aquilo para ele. E nessa caminhada que nós estamos aqui, nós precisamos olhar para aquilo que é bonito. E sabe o que é bonito? É o céu. O céu desce quando a gente adora. O céu. E quando o céu desce, o trono desce. E se o trono desce, a glória de Deus também desce. Aleluia! E nós precisamos sair daqui como Moisés saiu da sarça, incendiados. Aleluia! Porque quando ele teve aquele encontro, ele saiu incendiado. E ele entendeu que a missão dele era para ser um libertador. Nós não podemos entrar e sair da mesma forma como nós entramos. Nós precisamos olhar e ver o que é bonito, que é o fogo do Espírito Santo, e sairmos daqui incendiados. E ele falou: é para voltar para o Egito? Ele saiu fugido. Mas o Senhor falou: é para voltar, mas é voltar como um libertador. E ele acreditou e ele foi. E lá em Êxodo, eu queria que você abrisse Êxodo 33, nos versículos 8 a 11. Nós vamos ler rapidamente aqui, ó, Êxodo 33, 8. É interessante. E acontecia que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava da tenda. Josué não era bobo não, gente. Nós somos. O que acontece aqui? Josué queria estar onde estava a glória de Deus. Ali diz que o povo ficava olhando Moisés ir. E eles viam que quando Moisés entrava, ele entrava de um jeito, e quando ele saía de outro jeito. Mas eles se contentavam somente em olhar aquilo que estava acontecendo. Josué não. Josué ficava ali porque Josué queria para ele aquilo que era interessante. Nós não podemos ser espectadores. Nós precisamos estar onde a glória do Senhor está. Porque ele falou, Jesus também deu se liga em nós. Jesus, ele falou que eu já não chamo vocês de servo, eu chamo vocês de amigos. E se chama de amigo, ele quer conversar com a gente face a face. Josué queria ver o nível de glória que Moisés viveu, que tinha uma intimidade.
se achegava. Sabe por que a igreja está desanimada, caída, o evangelho está fraco? Porque está faltando as pessoas verem o que Josué viu. É por isso que a igreja está fraca. Moisés saía cheio da glória, todo mundo via, e a gente tem que sair daqui diferente. O Senhor quer visitar você hoje, quer fazer uma revolução na tua vida, como fez na vida de Moisés. Ele era um libertador, mas ele tinha prisões no seu interior. Prisões emocionais, prisões espirituais, todo tipo de prisão. Mas aquele encontro na sarça foi um divisor de águas. Foi um reinício, foi um recomeço. E nós estamos vivendo esse recomeço. E aí eu me reportei a Jesus. Eu escrevi aqui que eu fiquei pensando, quando falando em Pentecostes, por que Jesus, ele morreu, ressuscitou e ainda andou 40 dias com os discípulos? Aí eu fiquei pensando, por que Jesus andou 40 dias depois que ele ressuscitou? Eu creio que foi para terminar o que ele começou em 3 anos. Jesus, ele deu um intensivão de emoções durante aqueles 3 anos, durante aqueles 40 dias para os discípulos. E ele falou o que para os discípulos? Olha, não saiam de Jerusalém enquanto vocês não forem revestidos do Espírito Santo. Eu acredito que 40 dias o Senhor ficou falando, Jesus, olha, vem Pentecostes. Pentecostes vai acontecer. Pentecostes está chegando. O Espírito Santo vai ser derramado. Aleluia. Jesus, ele deu um intensivão. Hoje nós falamos, é festa de Pentecostes. Aí todo mundo acha que é uma simples festa. Não é o poder do Espírito. Aleluia. Hoje nós falamos de manhã, quando nós entendermos isso, a nossa vida vai mudar. Porque a gente age como um mero espectador, mas a gente tem que fazer como Josué. Eu creio que Jesus deve ter falado para eles, olha, vai descer o poder de Deus sobre vocês. Gente, é a glória que vai visitar a vida de vocês. Vocês nunca mais vão ser os mesmos. Era isso que acontecia. Ele começou a gerar nisso. É aquela questão de quando nós somos avivados, as pessoas, elas vão entrar assim, até a gente ficar lá fora entregando folheto. Elas vão se sentir atraídas por aquilo que está em nós. Sem apelo, as pessoas, isso é um avivamento, as pessoas vão querer aquilo que está em nós. Às vezes a gente cria expectativa com várias coisas, mas a gente precisa criar expectativa com o Senhor. Moisés, ele precisou de alguma coisa, para que alguma coisa acontecesse na vida dele. Ele aconteceu porque a vida dele mudou, porque ele abriu o coração para o sobrenatural. E o sobrenatural está aqui. O sobrenatural é Deus. Se nós abrirmos a nossa vida, o nosso coração, nós vamos viver o sobrenatural. Aleluia. Lá em Atos 3 tinha uma dupla de fogo, mas só viraram depois de Pentecostes. Pedro e João já tinham passado por Pentecostes, coisa linda. O Senhor falou, não sai daqui, porque do alto vai ser derramado sobre vocês o poder do Espírito Santo. E lá onde eles estavam, lá no cenáculo, o Espírito Santo desceu e deu uma labareda para cada um. Cada um recebeu uma. E depois deles terem passado por Pentecostes, cada um deles, a gente diz a brasa, ela não tinha acabado, porque eles tinham lenha. Eu até falei para eles, sabe por quê? Conforme aquela música que a gente canta, Deus, ele provê o fogo, faz o sacrifício, somos nós, é a nossa carne, né? E a minha carne, ela precisa ser consumida todos os dias. A minha adoração é a lenha. Vivo outra vez. Avivo outra vez. Acende outra vez. Aleluia, canta. Tua chama em nós. Avivo outra vez.
homens. Eles entregavam lenha todo dia e tinha fogo todo dia na cabeça desses homens. E essa dupla especificamente, eles foram queimar lenha onde? Lá na igreja. Pedro, João, vamos lá na igreja, vamos orar 9 horas da manhã. Vamos lá orar. Eles já tinham sido incendiados. E aí eles vão, mas eles não achavam que eles eram o máximo. Eles não achavam que eles eram os maravilhosos. Eles já tinham recebido aquela brasa. Eles não achavam que eles iam fazer um espetáculo, um show. Não, vamos lá, vamos orar. Igualzinho a Moisés. Aí eles vão orar e eles veem o quê? Vem um paralítico na porta. E esse paralítico tinha expectativa zero. Aquele paralítico queria comida, queria esmola. E de repente Pedro e João ali param e falam: cara, nós não temos prata nem ouro para te dar, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda. Sabe o que eles tinham? Sinais, prodígios e maravilhas. Levanta e anda, nós não temos nada. Mas a gente só dá aquilo que a gente tem. Se você não tem alegria, você não vai dar alegria para ninguém. Se você não tem amor, você não vai dar para ninguém amor. E se você não tiver fogo, você não vai dar para ninguém. A gente só dá aquilo que a gente tem. Sabe aquela brincadeira? Não sei se vocês lembram, era da minha época, né? Morto-vivo, mas não é aquela que fala assim, morto-vivo, não. Era diferente. Era assim, eram 2 equipes, não sei quem já brincou disso. Eu tenho certeza que o Marcão, que é da minha idade, já brincou. Ele eu tenho certeza. Mas vamos lá, morto-vivo. Aí vinha um, né? Tinha uma equipe, aí vinha um correndo, né? Tocava no que? Morto. Aí ele ficava paralisado ali, até chegar outra pessoa que viesse trazer vida para ele. Hoje a igreja está assim. A gente toca no outro e fala assim, morto. A gente fala mal dele, a gente fala mal do líder, a gente reclama, a gente murmura, a gente toca no outro, morreu. Aí a gente tem que esperar um incendiado que venha e toca em você e fala, tá vivo, toca aí no teu irmão, tá do teu lado e fala, tá vivo. Porque a nossa geração, ela tem lenha para queimar. E era assim, né? Quando a gente fala mal de alguém morto, a gente mata aquela pessoa. Mas parece que a igreja está brincando de morto e vivo. Mas precisa ter aquele incendiado que vai lá e te tira vivo. É desse jeito. A gente precisa. Então Pedro e João, quando eles chegaram ali, eles viram morto. Eles tocaram naquele homem e falaram, morto, vive. Você está morto, mas agora você vive. E o céu está aberto sobre essa igreja. Nós estamos vivos. Eles poderiam ter deixado aquele homem, aquele paralítico, morto. Mas eles tinham para dar. Eles tinham para dar aquilo que eles receberam. O poder do Espírito Santo. Eles receberam em Pentecostes o poder do Espírito Santo sobre a vida deles. E aí eles incomodaram, porque o que aconteceu? Eu quero ler com você. Eu quero que você abra em Atos 4. Estou terminando. Eu acho muito interessante isso. Atos 4, a partir do versículo 8. Pedro e João incomodaram, sabe por quê? Nós vamos ver isso agora. Então, Pedro, como é que ele estava? Cheio do Espírito Santo. Como é que ele estava? Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Continua. Lhes disse, mas então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está diante de vós. Aleluia. Gente, eles foram diante do Sinédrio. Sabe quem era o Sinédrio? O Sinédrio são 70 homens, são autoridades que estavam ali. São aqueles assim homens que conheciam a Bíblia de ponta a ponta.
Não vai parar aí não. Eles eram homens que eram separados para viver em santidade, mas eles eram vazios, eles não tinham expectativas. E quando eles viram Pedro cheio do Espírito Santo, vamos para o versículo 13. Olha só, o 13, pula para o 13 agora. Então eles vendo a coragem, aqui está a ousadia, mas é coragem, que significa autoridade. Porque aqueles homens, eles eram iletrados, eles eram analfabetos. E os sinédrios eram todos cultos. Podia ter sido Mateus, que tinha um pouquinho mais de cultura, né? Mas não, era Pedro e João, pescadores, broncos, analfabetos na maioria. Eles não tinham cultura. Mas vendo eles a coragem e informados de que esses homens eram sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram o quê? Que eles haviam estado com quem? Jesus. Glória a Deus por isso. As pessoas precisam olhar para nós e ver. Quando é que as pessoas vão olhar para nós e vão perceber e ver que nós estivemos com Jesus? Isso é Pentecostes. Não deixa isso lá para Pedro não, gente. Não vamos deixar isso lá para Pedro não. Então, vendo eles a ousadia, coloca o teu nome. Vamos ler, coloca o teu nome. Então, eles vendo a ousadia para Miriam. É isso, não deixa lá para Pedro não. E eles viram que realmente ele havia andado com Jesus. E Pedro e João, eles não eram perfeitos, eles eram como nós. Todos sabem dos erros de Pedro. Pedro andava na frente de Jesus, às vezes ele andava atrás, mas quando ele recebeu o poder do Espírito Santo e decidiu andar com Jesus, ele começou a andar com Jesus. E ele começou então a andar lado a lado. Então a gente não pode descer. No versículo 14, vê o 14. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Vai ser assim conosco também. Aleluia. Quando nós começarmos a andar com Ele. Sabe por quê? Eu vou parar por aqui. Porque tudo acontece quando nós andamos com o Senhor.